Vamos lá, esse teu erro 1 aqui é porque esse repertório aqui de introdução, ele ficou muito raso. Quer ver, tu coloca em uma linha e pouquinho. Se tu colocar, para resolver esse problema, tu pode colocar uma data, por exemplo, ou citar povos, por exemplo. Quem foi que colonizou o país? Aí tu pode citar os portugueses, pode colocar, por exemplo, desde os primórdios da colonização do país, em 1500, os portugueses vieram, só para alargar um pouquinho esse teu repertório de introdução, para ele não ficar tão raso quanto ele tá. No erro 2, foi porque a tese não ficou bem explícita. Essa causa 1, a falta de acesso a serviços básicos de saúde, sim, ficou explícita. Agora essa aqui, e agravamento de problemas sociais e ambientais, não ficou explícita. Tu precisa melhorar essa parte daqui, da causa 2. Porque se não ficar explícita, o corretor não vai entender como tese, ele só vai considerar essa causa aqui 1. E aí, como é um texto dissertativo e argumentativo, tu pode perder ponto por isso, porque a gente tem que dissertar e argumentar. E na parte da introdução, a gente argumenta com a tese, com a causa 1 e a causa 2. Uma dica é vir aqui no tema e colocar aqui, por exemplo, pegar as palavras-chave. Primeira coisa é desafio. Quando ele quer desafio, ele quer os obstáculos daquilo. E aqui, a gente pode pegar as palavras-chave, saúde e povos indígenas. Então, as causas, a gente pode listar aqui. Vamos dizer que tu achou aqui, causa 1 e causa 2. E aqui tu tenta usar as consequências dela. Tenta fazer as consequências. Se essa causa não tiver consequências, então ela é uma consequência. Cuidado, porque pode ser o que tu fez aqui, ó, agravamento de problemas sociais e ambientais. Esse agravamento é como se fosse uma consequência. O que é que está acontecendo para ocorrer o agravamento, entende? Então, esse aqui é uma consequência. Tu tem que achar a causa desse agravamento. O que é que está causando esse agravamento para que não seja facilitada a saúde dos povos indígenas, entende? Esse aqui está mais como consequência do que como causa. Porque aqui tu diz o agravamento dos problemas sociais, mas tu não diz o que causa o agravamento, entendeu? No erro 3 é porque faltou um conectivo. Vê, sempre que vai ter um ponto, sempre que vai ter começo de parágrafo, começo de alguma coisa, vai ter um conectivo. Só que não vai ter um conectivo aqui no começo da introdução. Por quê? Porque os conectivos, eles vão ligar. Que não é, por exemplo, no 3, eles vão ligar essa frasinha daqui anterior à próxima frase. Não tem conectivo aqui na conclusão, aqui na introdução, porque não tem nada para ligar aqui, ó. Não tem texto anterior. Por isso que não vai ter aqui. Mas todo o resto do texto tem algo que antecede. Então precisa colocar um conectivo. Lembra que a redação é como se ela fosse assim, ó. As peças de um quebra-cabeça. E aí, lembra quando uma peça ela vai se encaixar em outra peça? Isso aqui é o conectivo. Uma frase ela vai se encaixar a outra, um trecho ele vai se encaixar ao outro, um parágrafo ele vai se encaixar ao outro. Lembra que tanto a estrutura macro da redação toda, tanto a estrutura micro, eles vão ter exatamente os períodos iguais de estrutura. E aí, um ele vai precisar encaixar no outro e para isso precisa no conectivo, para conectar as partes. Que a gente pode ver aqui na estrutura da introdução, por exemplo. A gente começa com o repertório. Esse é o primeiro período. Depois a gente vai ligar o repertório ao tema. Esse é o segundo período. E no terceiro período a gente vai fazer a tese, certo? E para isso a gente precisa de conectivo para conectar um trecho ao outro. E assim a gente vai fazer em toda a redação. Agora, cuidado. Não repete conectivo, porque tu pode perder ponto com isso, de repetir conectivo. Não repete conectivo. Pode repetir, tem aquela regrinha de repetir 2 vezes a mesma palavra no parágrafo. Isso pode. Mas nenhuma estrutura macro, se tu for repetir, tipo, na introdução tu repete as 2 palavras. Aí no desenvolvimento 1 tu repete de novo. Enfim, no resto do texto tu sempre vai repetir. Dentro do parágrafo tá certo. Agora na estrutura macro tu pode perder ponto, porque tu repetiu muitas vezes ela no texto. Isso pode acontecer com palavras, mas com conectivo a gente não pode repetir.
Aqui no 4 foi erro estrutural, tanto no 4 quanto no 5. Porque, vê, a estrutura do D1 e do D2, lembra que elas são iguais. D1 e D2, a estrutura é igual. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que vai ter um conectivo. Deixa eu colocar mais para perto. Vai ter um conectivo. Vai ter a vírgula. E aí vai ter a introdução do parágrafo. Foi o que tu fez aqui. Além disso, a mineração, quando realizadas ilegalmente, são práticas. Isso aqui é a introdução do parágrafo. Depois dessa introdução, ponto conectivo de novo para conectar, lembra? Esse conectivo ele vai conectar esse trecho aqui ao trecho que tu vai iniciar aqui. Depois do conectivo vai ter uma vírgula. E aqui tu vai colocar a tua argumentação ou o teu argumento de autoridade. Vamos dizer que aqui tu colocou a argumentação. Aí ponto conectivo. Vírgula, aqui vai ter o teu argumento de autoridade. Que no exemplo, tu colocou aqui no D1, por exemplo, a Covid. E no outro, os povos vieram. Ponto conectivo. Aqui. Vírgula. Lembra que esse conectivo aqui, ele é de finalização. Por quê? Porque uma coisa que tu não fez nem no N1, nem no N2, foi a finalização do parágrafo. Ou seja, tu juntar, tu reunir tudo que tu falou aqui em cima e colocar aqui de finalização. Tanto aqui, tanto aqui. Esse foi o teu erro 4 e o teu erro 5. É o mesmo erro estrutural. Conectivo de conclusão. E aqui vai ter a conclusão do parágrafo, a finalização de tudo do parágrafo. Como é que faz essa finalização? Tu vai pegar palavras do teu argumento e do teu argumento de autoridade, vai colocar sinônimos e vai fechar a ideia. Por exemplo, tu colocou aqui, agravam diretamente a situação cultural e social dos povos originários, visto que levam à contaminação do alimento dos rios, dificultando o modo de vida subsistente desse grupo. Sob esse viés, destaca-se a situação vivida pelos povos Yanomami, os quais há mais de uma década vem sofrendo com violência e doenças causadas pelo garimpo e mineração ilegal na região. O que é que tu pode fazer aqui? Ponto conectivo de conclusão. Pode ser logo, por isso, por conseguinte, de start. Enfim, qualquer conectivo de conclusão tu vai colocar aqui, vírgula, e aí, para fazer essa finalização, tu pode pegar palavras-chave. Por exemplo, povos originários, doenças, garimpo e mineração ilegal, violência, contaminação. Eu acho que é isso. E aí tu pode colocar aqui, destar, desse modo, por exemplo, desse modo, atinge os direitos indígenas, essas coisas. Tu vai pegar esse aqui, essas palavras-chave, vai juntar em uma frase, é só uma frase, é igual a frase que tu fez aqui, do tamanho da frase que tu fez aqui na introdução, tu vai fazer aqui, para finalização do parágrafo. Tanto no D1, tanto no D2, faltou essa finalização do parágrafo, que é o fechamento da ideia, entende? Na apostila eu coloco mais sobre isso e essa frase aí, tá certo? Aqui, na conclusão, é porque, vê só, tu coloca o agente, o detalhamento, a ação, e aí tá. Se tu colocar Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tu tem que colocar as 5 coisas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ou seja, a ação, o detalhamento, o meio e o efeito. Porque o agente já vai ser a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, entende? E aqui só colocou 3. Aí aqui nos médicos, vê, outra coisa que eu quero te falar. Todo médico ele é do SUS. E falando em relação à redação, tu colocou a mesma coisa, ó, agente, meio, ação, efeito. Faltou detalhamento. Sempre que tu for citar alguma coisa, tu tem que colocar todos
todas as outras coisas, entendeu? Por exemplo, tu citou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Colocou ação, colocou detalhamento. Aí tu coloca o meio e o efeito. Citou os médicos, a mesma coisa. Coloca tudo. Ação, detalhamento, meio, efeito. Entende? Se colocar um, precisa colocar todas as 5 coisas da redação, senão vai ficar incompleto. E aí tu pode perder ponto na tua competência 5. E é isso. Toma cuidado, principalmente nessa tese aqui, que ficou implícita. Cuidado para a causa não ser consequência. Cuidado nessa finalização do parágrafo, que ela mexe com a estrutura da redação. E principalmente com esses erros da conclusão. Principalmente com eles.